Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22 e também pela internet. Nós estamos entrevistando hoje o candidato à reeleição, governador Marconi Perillo, ele que é do PSDB. Governador, um assunto que tem mexido muito com a população, aliás, no Brasil inteiro, é a saúde. Nós temos aí uma modificação que o senhor fez do seu governo, que foi a criação das OS, né? E outro assunto também muito relacionado com a saúde do interior. As OS parece que aqui em Goiânia está atendendo bem a grande Goiânia. Agora, com relação ao interior, há muitas reclamações com relação à ambulância que traz os pacientes para cá. Eu pergunto ao senhor... Eu queria complementar a pergunta. As OS têm sido objeto de críticas por parte da oposição e eu queria saber do senhor se esse modelo de gestão que foi implementado em Goiás, se é o correto, o eficiente. O senhor entende que, do ponto de vista desse modelo, é o caminho para que a gente possa transformar a saúde pública de Goiás efetivamente? Olha, preciso dividir essa pergunta em duas fases. Primeiro, da regionalização, interiorização e também a política com o conceito das OS na administração hospitalar. O doutor Henrique Santillo, há 30 anos atrás, construiu o UGO, os CAIS, os CIAMES e os hospitais regionais, incluindo um hospital regional em Itaberaí. Os governos que sucederam o doutor Henrique Santillo acabaram com a regionalização. E foi o PMDB. O governo do PMDB municipalizou os hospitais que eram regionais. Ora, como é que uma prefeitura daria conta de atender aos municípios todos no hospital municipal com as verbas municipais? Esses hospitais todos acabaram virando pequenos hospitais municipais com uma boa estrutura ou postos de saúde. Eu propus ao secretário de Saúde que nós trouxéssemos de volta os hospitais que foram passados para os municípios para o governo estadual, para que nós mantivéssemos a política de regionalização. Só uma prefeitura se interessou em devolver o hospital regional. Agora, o que nós estamos fazendo? Criando a rede UGO de hospitais. Já temos o UGO em Santa Helena, UGO em Trindade, Aparecida de Goiânia, Anápolis. Estamos concluindo o UGO 2 em Goiânia, na região noroeste. Temos o UGO de Uruaçu, que está em fase de conclusão. Estamos concluindo o UGO de Santo Antônio Descoberto no entorno, que era municipal e nós trouxemos agora para o Estado. E estamos trazendo o municipal de Águas Lindas, que está inconcluso, para a gente terminar. Se eu for reeleito, nós vamos construir mais um no entorno sul de Brasília, entre Valparaíso e Novo Gama. E em relação à regionalização, nós vamos implantar um MAME, que é um hospital regional, com 20 especialidades médicas, nas 20 regionais de saúde do Estado. Já estamos começando a construir os 6 primeiros. E também vamos interiorizar a rede CREDEX, que são os Centros de Recuperação de Dependência Química. Quanto às OS, nós definimos esse conceito, não foi agora. Eu defini esse conceito com a Valéria em 2001, quando nós construímos o CREA. E entregamos o CREA a uma organização social. O sucesso foi tão grande que o CREA, que começou com 11 mil metros quadrados de área construída, já tem 40 mil metros quadrados. Ninguém no Brasil fala em outro hospital de recuperação, de reabilitação de deficientes, de pessoas sequeladas por acidentes vasculares ou por acidentes de quaisquer naturezas, que não seja o CREA. Hoje o próprio Ministério da Saúde recomenda o CREA como hospital modelo nessa área da recuperação. Bom, como deu certo o CREA? Nós fizemos o Hospital de Urgências de Anápolis e resolvemos também transformá-lo na OS. Quando eu fui candidato à reeleição, eu disse, eu quero para os hospitais de Goiás, os hospitais do governo do Estado, o mesmo nível de qualidade de administração que tem o CREA e o Hospital de Urgências de Anápolis. E fiz isso. Primeiro nós começamos com o HGG, o UGO 1, HDT, materno, e estendemos para todos os outros, o Urso lá em Santa Helena. O resultado, a qualidade melhorou tremendamente. Hoje a oposição fala que o senhor não gasta o que é normal, gastar 15%, se não me engano, com a saúde. O senhor tem gastado esse valor? Não, o limite dos estados é 12%. 12%. Nós estamos gastando bem mais do que isso. Os municípios têm que gastar 15%. Nós estamos cumprindo rigorosamente, até porque se a gente não cumprir, há uma ação de improbidade, João Silvestre. Os tribunais de contas, o Ministério Público estão acompanhando permanentemente. Só com a administração dos hospitais do governo do Estado, nós estamos investindo por mês 58 milhões de reais. Se a gente deixar de pagar um dia as OS, os remédios, a administração, para.
E nós não temos uma paralisação sequer, pelo contrário. Depois que nós fizemos as mudanças, os nossos hospitais estão hoje entre os melhores do país, graças a Deus. Agora, o problema da saúde é que há muita mistura, as pessoas interpretam mal. Quando procuram um CAIS ou um hospital municipal, as pessoas acham que o responsável é o governador, e não é. As prefeituras recebem dinheiro federal, dinheiro do SUS, para manter esses CAIS, esses hospitais municipais, esses postos de saúde. E mais, geralmente as pessoas, quando procuram atenção básica, lá na base, e não acham médico, não acham remédio, as instalações são ruins, elas começam a xingar a saúde de uma maneira geral. Agora nós estamos fazendo uma pesquisa para saber o que as pessoas que são pacientes, familiares e funcionários desses hospitais acham de cada unidade. O que elas acham dos CAIS, o que elas acham dos hospitais municipais e dos nossos hospitais. Eu posso dizer a vocês que eu estou feliz com o que nós estamos tendo condições de fazer, graças a Deus, na área da saúde do pobre. Quando uma pessoa chega a um hospital com problema de saúde, ela chega fragilizada. Ela precisa de carinho, de cuidado, de médico na hora. E é o que nós estamos fazendo com os nossos hospitais. A oposição já está elogiando as OS. O que eles estão dizendo é que não tem fiscalização. E nós temos a melhor fiscalização do Brasil. A Agência de Regulação, a Controladoria Geral do Estado, a Secretaria de Saúde, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, todos acompanham todos os itens dos contratos de gestão que nós temos com as organizações sociais. Tá certo. Vamos falar de segurança pública, né? Porque senão vai ficar alguns assuntos aí para depois. A segurança pública no estado de Goiás tem sido muito criticada pela oposição, pelos seus adversários políticos, principalmente por causa daqueles crimes que aconteceram e que até hoje ainda não tem uma solução. Governador, como é que está a investigação daqueles crimes, daquelas jovens que foram mortas? E como é que está, quais as providências que estão sendo feitas pelo governo para resolver esse problema aí da segurança pública? Olha, a primeira questão que eu quero colocar é o seguinte: a polícia goiana é boa, está entre as melhores do Brasil. Ela investiga, ela prende, os policiais são extremamente atuantes e sérios, responsáveis. Claro que em todas as corporações a gente tem um ou outro excesso, mas no geral nós temos uma polícia que investiga, que prende, que pune. O problema é que a lei é fraca, a lei é frágil. Nós temos uma legislação extremamente ruim na área penal. A polícia nunca prendeu tanto, mas a justiça nunca foi obrigada a soltar tanto por conta da lei que é fraca. E hoje a gente ouve juízes, a gente assiste a juízes, desembargadores falando que o problema é da legislação fraca em relação à punição e ao crime. O problema da segurança pública não existe só aqui em Goiás, existe no Brasil. Recentemente foi feita uma pesquisa com 100 países do mundo. O Brasil ficou em 7º dentre os 100 como o país mais violento em termos de homicídios. Falta ao Brasil uma política, uma estratégia para a segurança pública. Essa é a grande verdade. Em Goiás nunca se investiu tanto quanto nós estamos investindo na reestruturação das carreiras de todas as polícias, nas promoções, só na Polícia Militar, nesse governo, mais de 10 mil promoções foram feitas, na contratação de mais policiais. Nós vamos chegar ao final desse governo a 6 mil policiais contratados. Só neste ano, 3.800 policiais novos. Muitas pessoas podem perguntar, por que neste ano? É porque para contratar policial, a gente precisa primeiro fazer concurso, que demora, depois formar esses policiais, preparar, qualificar. Isso tudo gasta 2 anos e meio. Mas nós estamos chegando a 6 mil homens contratados. Estamos construindo agora uma grande central de inteligências para monitorar as chamadas de 190, as viaturas, monitorar as câmeras. Nós já vamos chegar agora a 150 câmeras em Goiânia, principalmente nas manchas criminais, e já autorizamos a contratação e licitação de mais 500. E se eu for reeleito, nós vamos levar mais 2 mil para o interior, para a gente dar segurança e proteção às pessoas do interior. Outra coisa, quem hoje critica segurança não moveu uma palha antes das eleições agora. Estava todo mundo acomodado no seu quadrado. Ninguém estava preocupado com segurança. Nós, sempre preocupados com segurança, investindo em segurança. Nós vamos investir mais de 9% do orçamento do governo em segurança agora neste ano. Nós vamos investir mais de 1 bilhão e 600 milhões. O problema é que precisa ter dinheiro federal também. A Constituição determina que só os governos estaduais gastem com segurança. E é preciso ter dinheiro federal também. Nós temos que mudar a Constituição para que a União
federal coloque pelo menos 5% de recursos na União. E uma coisa importante, fechar as fronteiras do Brasil com a Bolívia, com a Colômbia, com a Venezuela, com o Paraguai, que é de lá que vem as drogas, maconha, crack, cocaína, armas contrabandeadas. Nós temos as Forças Armadas, o governo precisa colocar as Forças Armadas para impedir a entrada das drogas. Porque 80% dos crimes da violência no Brasil é praticado em função de drogas, de armas contrabandeadas. Eu tomei aqui uma decisão há 2 anos e meio, que foi criar um programa chamado CODE, que é o Comando de Divisas. E instalamos 10 bases operacionais nas entradas de Goiás. Só com esse programa nós apreendemos, nesse período, 22 toneladas de drogas, 22 mil quilos de maconha, cocaína. Só há 10 dias atrás foram presos, apreendidos 1.400 quilos. Sem falar da quantidade enorme de armas. Então, nós precisamos no Brasil de uma estratégia nacional. Não é só criticar um estado ou outro. Nós estamos fazendo os nossos investimentos. Só agora nós vamos colocar mais 2.200 viaturas 0 quilômetro nas ruas do estado. Isso nunca aconteceu. Nesse governo é a 3ª vez que a gente troca as viaturas. Antes, ficavam empurrando os Fiatinhos 147, não tinha combustível, vivia estragado nas oficinas, o policial sem revólver. Hoje todo mundo tem suas viaturas novas, salários, são bem remunerados, enfim, nós temos feito a nossa parte, mas é preciso que todo mundo também faça a sua. Tá certo. Bom, nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto.